Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Zorzai. Cumprimento também José Alberto Fialho e é um gosto estar aqui convosco em mais uma edição da rúbrica Vamos Falar de Saúde. Este espaço tem tentado levar algumas temáticas relacionadas com a promoção da saúde e a prevenção da doença e hoje também assim o faremos, uma vez que vamos falar de um tema e de uma situação que acontece sobretudo nesta altura do verão, pelas nossas condições climatéricas, que são as hemorragias nasais e que constituem muitas vezes um motivo de ansiedade e stress. Vamos falar um pouco disto, de modo a clarificar porque acontecem e como atuar em caso disso. É uma situação que acontece, como já vos falei, sobretudo nesta época do verão, pelo calor, pela umidade. Deitar sangue pelo nariz é uma situação frequente, pode acontecer a qualquer um de nós, um adulto, uma criança. Nas crianças esta situação é mais habitual entre os 2 e os 10 anos. Nos adultos, sobretudo acima dos 45, 50 anos, é a idade que há uma maior prevalência para acontecer este tipo de episódios de hemorragia nasal. Na parede interna das nossas narinas existe um conjunto de pequenos vasos de artérias, de arteríolas, de veias. São vasos frágeis e muito próximo da superfície da mucosa. A mucosa é esta pele que reveste o interior das nossas artérias. São tecidos muito frágeis e que são passíveis de ser lesionados e provocar aqui uma hemorragia nasal. As causas mais comuns para esta situação serão, por exemplo, coçar ou arranhar a própria mucosa do nariz devido muitas vezes à secura do nariz e da formação de crostas. Esta sensação de secura pode acontecer, por exemplo, quando o ar está mais seco, existe uma maior fragilidade capilar, especialmente quando o tempo está frio. Eu tinha falado aqui no início que acontece, é uma situação que eu trago para aqui hoje, porque acontece muito no verão, pelo calor, pela vasodilatação que gera nos pequenos vasos, mas também acontece no inverno, e sobretudo em sítios com frio e com frio muito seco. Muitas vezes pela utilização de ar-condicionado que seca e que diminui a umidade relativa do ar, e as mucosas nasais, o interior da pele do nariz, acaba por ficar mais friável e mais propícia a pequenas lesões. Outra situação que pode levar à secura do nariz também são algum tipo de medicamentos, os antihistamínicos, alguns anti-inflamatórios. Suar o nariz com frequência também pode ser uma das causas da hemorragia nasal, sobretudo pessoas que têm rinite alérgica, espirrar repetidamente, ter o corrimento nasal constante, vai criar uma situação local no interior da narina, que muitas vezes cria um processo inflamatório que acaba por apanhar, digamos assim, a estrutura dos vasos e haver aqui um rompimento e gerar uma hemorragia. E nas crianças também pode acontecer, sobretudo nas crianças mais pequenas, por exemplo, a presença de um corpo estranho no nariz, por uma forma acidental, também poderá ser aqui uma das causas da hemorragia. Nos adultos existem aqui outras condicionantes, por exemplo, a toma de alguns medicamentos, como por exemplo os anticoagulantes, que tornam o sangue mais fino, mais líquido e que faz com que o sangue tenha menor capacidade de coagulação. Portanto, podem também estar mais propícios à ocorrência de hemorragia nasal. Algum outro tipo de medicamentos que se possa estar a tomar também podem ter esse efeito, mas de uma forma geral estas são as principais causas da hemorragia nasal e é importante estar atento, e falemos já então o que fazer e como atuar. Existem 2 tipos de hemorragias nasais, de acordo com a sua localização e de acordo com o tipo de vasos que é afetado. As primeiras e as mais comuns, as mais frequentes e também as mais fáceis de tratar são as hemorragias nasais anteriores, portanto, sobretudo que ocorrem na narina, em que o sangue escorre pela narina fora, são as mais fáceis de tratar. Numa segunda instância, pode haver hemorragia nasal, a hemorragia nasal posterior,
que são as mais graves, são localizadas na parte mais interna do nariz, e o sangue nestas circunstâncias muitas vezes não escorre só pela narina e pelo nariz, mas o sangue pode mesmo escorrer pela garganta. É uma situação mais grave e nessa circunstância deve-se pedir ajuda médica, deve-se recorrer aos serviços de saúde. Só para se ter uma ideia do tipo de hemorragias que existem e da sua gravidade. Agora falemos então do que fazer para parar uma hemorragia, que seja uma hemorragia anterior a estas que vos falo, que são mais frequentes. A pessoa deve, de um momento para o outro, se começar a sangrar, deve sentar, deve-se tentar acalmar. Normalmente quem tem hemorragias nasais isto vai acontecendo com alguma frequência. As pessoas já encaram e tratam-se a si próprias com alguma naturalidade. É importante que inclinar a cabeça para a frente, no sentido que o próprio sangue possa ser drenado pelo nariz e não pela garganta, como já falei. Deve-se de imediato fazer compressão na narina do lado que está a sangrar, sobretudo na parte mole do nariz, encostando o dedo polegar ou indicador mesmo até ao osso do próprio nariz, ou se preferir, se for mais confortável e se for no sentido de melhor fazer pressão, utilizar mesmo o indicador e o polegar e apertar ambas as narinas. Pode-se também fazer se houver disponibilidade e se houver disponível gelo, por exemplo, aplicar gelo local e sobre esse gelo fazer a compressão. O próprio gelo provoca vasoconstrição, vai diminuir, vai fazer com que o vaso se contraia e vai facilitar aqui esta paragem desta hemorragia. Portanto, pode ser um bom recurso o gelo, uma almofada, há quem tenha, e se tiverem em casa as almofadas de gel no frio, pode ser colocada em cima do nariz e, sobretudo, manter a pressão naquele local cerca de 10 minutos. À partida é uma situação que fica resolvida e deve haver algum cuidado, pois não há alguma vigilância, não se deve fazer esforços, não se deve manipular ou tocar naquela narina durante umas horas, no sentido de não destruir aquele coágulo que se forma naquele pequeno vaso que foi rompido e que deve, digamos, sarar. Sabendo que a melhor forma de tratar isto no imediato é esta inclinação da cabeça para a frente, no sentido do sangue escorrer pelo nariz e poder fazer compressão para parar esta hemorragia, existem aqui algumas situações que não se deve de todo fazer. Por exemplo, a pessoa não se deve deitar, nem se colocar numa posição horizontal, nem deitar a cabeça para trás, no sentido de parar a hemorragia, porque muitas vezes o que acontece é que este sangue escorre para a garganta e o facto de não ter a cabeça inclinada para a frente dificulta aqui a formação do coágulo e do estancamento da hemorragia. Por outro lado, também não se deve colocar nada dentro do nariz. Há esta ideia errada de muitas vezes colocar uma compressa, um algodão, a fazer compressão direta. Não se deve fazê-lo, porque não se sabe propriamente onde é a localização do vaso que está a provocar a hemorragia e não é correto a introdução de objetos nas fossas nasais, uma vez que podem aumentar o trauma e, sobretudo, no final, se eventualmente conseguir-se conter a hemorragia, na sua extração, na remoção, podem provocar uma nova hemorragia. Portanto, duas situações importantes a não fazer em caso de hemorragia nasal. Considerando que as causas habituais das hemorragias nasais são as devidas às lesões nos vasos anteriores, os vasos mais externos do nariz, podem ser adotadas aqui algumas medidas preventivas, como por exemplo, quando o ar estiver muito seco, sobretudo na altura do inverno, é importante umedecer a mucosa nasal com algumas gotas de soro fisiológico várias vezes ao longo do dia, ou alguns medicamentos específicos de venda livre para hidratação mesmo da mucosa nasal. Pode-se colocar um pouco no cotonete, um pouco de vaselina no interior da narina, no sentido de lubrificar e umedecer toda aquela mucosa que se encontra mais frágil. Não se deve dormir com ar-condicionados ou ventoinhas ligadas, porque secam o ar e fazem circular
um conjunto de pólenes, de pós que podem irritar a própria mucosa. No exterior, quando está o tempo mais seco, sobretudo quando se está em viagens, é importante cobrir o nariz e a mucosa nasal com um lenço, no sentido de não haver este contacto tão direto com o frio e com os pólenes. Nestes últimos 2 anos acabamos de ter aqui um fator que possa eventualmente ter protegido esta situação, que são as máscaras. As máscaras que foram utilizadas neste período da pandemia, as máscaras cirúrgicas, acabavam por criar aqui um ambiente mais úmido, que neste caso específico acabava por ajudar quem tem estes problemas de hemorragias nasais. Uma das formas também de prevenir, sabendo que a hemorragia nasal acontece em alturas de maior calor, não estar demasiadamente exposto ao sol ou a sítios com calor extremo, sabendo que pode aumentar a permeabilidade do vaso e dos vasos e ser aqui um ambiente mais propício à hemorragia nasal. Portanto, nesta altura do verão acontecem também muitas vezes por esta situação, não só pelo frio no inverno, mas pelo calor e pela umidade que acabam por provocar vasodilatação destes pequenos vasos e acabam por eles próprios romperem e gerarem esta hemorragia. Sabendo que é uma situação frequente e com pouca gravidade, no entanto, é importante deixar aqui alguns alertas de quando recorrer aos serviços de saúde. Mesmo quando referidos os cuidados anteriores e passado cerca de meia hora esta hemorragia não tenha parado, é importante recorrer ao serviço de urgência, a um cuidado médico especializado. Sempre que a hemorragia for grande e ao mesmo tempo o sangue saia pelo nariz e também pela garganta, significa que pode ser uma hemorragia anterior e posterior ou ser uma hemorragia de um vaso que está numa zona que a nossa compressão manual possa não ser eficaz. É importante recorrer ao médico. Se tiver sintomas como tontura, dor de cabeça, dor no peito, o coração a bater mais rápido, ou sintomas que não o deixem confortável no meio de uma hemorragia nasal, pode efetivamente ser uma situação mais grave do que uma hemorragia num pequeno vaso, e é importante também consultar os serviços de saúde. Quando o sangue sair pelo nariz passou de uma forma que começa a ser cada vez mais frequente, é importante também consultar um médico, no sentido de poder ir a uma consulta de especialidade, otorrino, e poder eventualmente tratar a situação. Outra situação que é importante estar atento, isto quando acontece em crianças com idade inferior aos 2 anos, devem ser também observadas pelo médico. Ficam aqui algumas dicas, algumas deixas do que fazer, de como atuar, do que estar alerta, sabendo que é uma situação recorrente, simples de tratar, mas que existem aqui algumas especificidades que é importante ter este conhecimento, no sentido de atuar de uma forma rápida e eficaz. Espero que tenha sido útil este espaço aqui convosco e esta temática. Despeço-me até uma próxima semana e haja saúde.